Fala pessoal, Ed Francis na área. Começa agora mais um programa Instrutrânsito. Como eu já havia falado para vocês, pessoal, hoje eu vou falar no programa sobre os crimes de trânsito em espécie, tá? Vamos falar do homicídio doloso, vamos falar também do homicídio culposo, da lesão corporal culposa, vamos falar da omissão de socorro, tá? Vamos falar da embriaguez ao volante, da fuga do local do acidente, vamos falar da violação de suspensão ou proibição de subter a permissão, que é a PPD, ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Vamos falar também da participação de competição automobilística não autorizada. Vamos falar também de dirigir sem a permissão ou sem habilitação, entregar a direção do veículo à pessoa não autorizada ou não habilitada, trafegar em velocidade incompatível do local, fraude processual e todo o conceito aí de crime de trânsito, beleza? Então vamos começar a falar isso a partir de agora, pessoal. Eu quero começar falando do homicídio doloso. O homicídio doloso é quando a pessoa se arma, se prepara e executa a ação já com a certeza do resultado, que é ceifar a vida da vítima, utilizando o veículo como uma arma. Então nessa parte, pessoal, dentro do Código Penal, fala que qualquer tentativa contra a vida de um ser humano entra como doloso. Então você conseguiu aí a execução do ato que foi ceifar a vida da vítima através de um instrumento chamado veículo, que é o carro. A pessoa agiu como homicídio doloso, onde ela teve toda a intenção, o preparo e se preparou ali para fazer a execução já com certeza do resultado, ok? Já o homicídio culposo, ele está no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que fala praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor, que as penas são detenção de 2 anos, a 4 anos aí de suspensão ou proibição de subter a permissão, a habilitação para dirigir o veículo. No parágrafo único fala do homicídio culposo cometido na direção do veículo automotor, a pena aumentada de 1/3 à metade se o agente não possuir a permissão para dirigir, a carteira nacional de habilitação, se praticá-lo em faixa de pedestre ou na calçada, deixar de prestar socorro à vítima quando possível fazê-la, sem correr risco pessoal à vítima do acidente, no exercício da sua profissão ou atividade estiver conduzindo veículo de transporte de passageiro. Lembrando, pessoal, que indiferente do homicídio doloso, o homicídio culposo ele acontece por 3 situações: por imperícia, por imprudência ou por negligência. Lembrando que imperícia consiste na falta de técnica para dirigir ou pouca habilidade ao volante. A imprudência é quando a pessoa desobedece às principais formas de sinalização da lei, ultrapassando velocidade, não respeitando os sinais de trânsito, não respeitando a sinalização de trânsito, que são as placas, entre outros. E aí vem a cometer o crime. Dessa forma, ele está cometendo o homicídio culposo. Ali na parte de imprudência. Agora nós vamos falar da parte da negligência. É quando a pessoa não se encontra em estado físico e emocional, mesmo que seja temporário, e mesmo assim atreve-se a conduzir um veículo, não estando bem, está às vezes com tontura, está passando mal com alguma situação e mesmo assim conduz o seu veículo em vias terrestres, colocando a vida de outras pessoas em perigo. Se cometer homicídio, estará agindo aí por negligência, ou quando o seu veículo não tem condições de uso, ele está já condenado por delito de trânsito e mesmo assim a pessoa ou conduz em vias públicas. Dessa forma, ele está agindo por negligência. Então, pessoal, o homicídio culposo ele acontece por essas 3 situações: por imperícia, por imprudência ou negligência. E quando a pessoa não fica ali, no caso, a pessoa não vem a óbito, no caso ela não vem a óbito, ela não morre, mas fica lesionada, entra a lesão corporal culposa por essas 3 situações que eu acabei de apresentar: por imperícia, por imprudência e por negligência. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo e quando eu voltar desse intervalo a gente volta falando dos outros aí crimes de trânsito, beleza, pessoal? Até daqui a pouco, fui!
Sem tempo para cuidar das redes sociais do seu negócio? Conheça Digital Marketing, uma agência especializada em gerenciamento de redes sociais para empresas. Digital Marketing, cuidando da sua imagem digital. Somos distribuidores de peças elétricas e injeção eletrônica em Carapicuíba. Trabalhamos com as melhores marcas. ADM Autopeças, sendo referência para você. Você que pretende tirar sua CNH ou fazer inclusão de categoria, não perca tempo. Venha agora mesmo para a Automoto Escola Nova Aliança. Aqui nós temos todas as categorias e também o curso teórico de CFC. A primeira unidade encontra-se na Estrada do Gabiroba, número 520, e também na Avenida Inocêncio Seráfico, número 1679. Fale que viu este comercial no nosso canal e ganhe o curso de CFC grátis. Voltamos, pessoal, e agora nós iremos continuar falando aí sobre os homicídios culposos, né? Que nós já estávamos falando ali sobre a negligência, a imprudência e a imperícia, e agora nós vamos falar sobre isso. Está no artigo 302, praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor, as penas é de detenção de 2 anos a 4 anos, pessoal, ou suspensão e proibição de subter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Está no parágrafo único. No homicídio culposo, né, cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 a metade se o agente não possuir a permissão para dirigir ou a carteira nacional de habilitação, praticá-lo na faixa de pedestre ou calçada, deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo, sem correr risco pessoal à vítima do acidente, no exercício da sua profissão ou atividade, estiver conduzindo aí qualquer veículo de transporte de passageiros, pessoal. Isso aí aumenta a pena, tá? Aumenta a pena da situação aí. No homicídio culposo do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro fala: sujeito ativo, quando qualquer pessoa que esteja sob a direção do veículo automotor no momento do fato onde aconteceu ali o homicídio. Sujeito passivo, qualquer pessoa que esteja transitando e acontece ali o atropelamento trazendo a óbito. O objetivo jurídico, a preservação da vida humana. Então, o importante é sempre aí, como eu sempre falo para meus alunos no trânsito, a preferência é a vida, tá? Tipo de subjetivo, a culpa por imprudência, negligência ou imperícia, como eu já havia falado. Tipo de objetivo, praticar conduta ativa, dar causa ainda que por culpa. O sujeito ativo causa acidente de trânsito e resultando na morte, né, da pessoa. A consumação e tentativa, consuma-se com resultado em morte, que não se dê a tentativa, tá? Causas de aumento da pena, como eu já falei, ali se não possui a PPD, a CNH e tal, né? São as causas pré-condutorizadas pelo parágrafo único que foi estipulado no artigo 302 da ação penal pública incondicionada, impossibilidade de aplicar da lei de 9.099 de 95, eis que a pena máxima é superior a 2 anos, tá, pessoal? Então esse é o homicídio. A lesão corporal culposa é quando a pessoa não vem a óbito, mas fica lesionada, tá no artigo 303, tá no artigo 303. Praticar lesão corporal culposa na direção do veículo automotor, as penas de detenção de 6 meses a 2 anos, a suspensão e proibição de subter a permissão para dirigir o veículo automotor. Parágrafo único, aumenta-se a pena de 1/3 a metade se ocorrer qualquer hipótese do parágrafo único dos artigos, daí ele vai aumentar, como eu já havia falado, tá? No sujeito ativo, qualquer pessoa que esteja na direção do veículo automotor no momento do fato. No sujeito passivo, qualquer pessoa que esteja ali transitando, né, como pedestre, venha acontecer a situação com ele. Objetivo jurídico, a preservação humana, e o resto você já sabe aí que eu já havia falado. Omissão de socorro, está no artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro. Deixar o condutor do veículo na ocasião do acidente de prestar imediato socorro à vítima de trânsito ou não podendo fazê-lo,
diretamente por justa causa, ou deixar de solicitar auxílio da autoridade pública, penas detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, né, se o fato não constituir um elemento crime mais grave aí, resultando em morte, tá, pessoal? Só tá ali no caso a omissão. Parágrafo único. Incide nas penas previstas nesse artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros, ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos graves, né? Do sujeito ativo, o condutor do veículo automotor em culpa, envolvido em acidente com vítima, qualquer pessoa habilitada ou não, se o condutor tiver agido com culpa, responderá pelos crimes previstos no artigo 302 e 303, que entra como homicídio culposo ou lesão corporal culposa do Código de Trânsito Brasileiro, com aumento da pena naqueles casos que já foi falado. Sujeito à vítima do acidente, objetivo jurídico, a solidariedade humana, tipo de objetivo, né? Deixar de prestar socorro à vítima, a omissão pode ser imediata. Deixar de prestar socorro pessoalmente ou imediata. Deixar de pedir auxílio à autoridade pública. Entra como crime de omissão aí do próprio socorro, tá? Tipo subjetivo, o dolo, né? Vontade livre e console de não prestar socorro. Tá vendo a pessoa precisando, você sabe que tem condições de parar e ajudar, mas permite que a pessoa venha a óbito, venha a morrer somente por não prestar ajuda. Você está aí no tipo de dolo, tá? Consuma a tentativa, tá? Consuma-se a tentativa no momento da omissão, independentemente dos outros resultados, tá? O legislador é expresso do parágrafo único a estabelecer que a conduta será responsabilizada, ainda que sua omissão seja suprida por terceiro, ou que se trate de vítima com morte instantânea ou ferimentos. Não se admite a tentativa e omitir a omissão do socorro, tá? Ação pública penal incondicionada, ok, pessoal? Então aqui está escrito aqui o que a gente está falando aí para vocês. Fuga do local do acidente, está no artigo 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir às suas responsabilidades penal civil que lhe possa ser atribuída. Penas, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. A multa prevista no caso para quem pratica esse crime é de R$ 1.467,55. A pena é de detenção de 6 meses a 1 ano, suspensão do direito de dirigir, tá, pessoal? Toma cuidado aí nessa parte. Então, a fuga do local do acidente está no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, sujeito ativo. Somente o condutor do veículo envolvido no acidente automobilístico que se afasta do local do acidente, tentando aí dar fuga do local do acidente. Sujeito passivo, o Estado, secundariamente a pessoa que eventualmente prejudicada pela conduta do agente, que não quis prestar socorro. Objetivo jurídico, a admissão da justiça. Neste caso, o legislador pretende que o motorista permita, né, pessoal, o local do acidente que complete a elucidação aí e a apuração das responsabilidades para que a pessoa venha prestar aí todo auxílio a essa vítima, tá? Tipo de objetivo que a pessoa fez, afastar-se do local do acidente, seguindo aí essa parte. Tipo de objetivo, dolo, porque a pessoa sabe que a pessoa pode morrer e mesmo assim não socorre, sabendo que ela ocasionou o acidente. Consumação e tentativa. Com a efetiva fuga do local do acidente, trata-se de crime formal, uma vez que se consuma no momento em que o agente se afastar fisicamente do local do acidente, ainda que não consiga fugir à responsabilidade. A tentativa admissional, o exemplo, o agente que inicia a fuga é interrompida por terceiros. Ação penal publicamente incondicionada. Pessoal, hoje nós vamos ficar por aqui, tá?
Então nós paramos aí na fuga do local do acidente. Tem bastante crime de trânsito pra gente falar ainda. A gente vai deixar para a próxima aula. Vamos dividir para não ficar muito comprido. Se você não é inscrito no canal Carapicuíba TV, inscreva-se. Se você já é inscrito, comente, curta, compartilhe, tá? Assista nossos outros programas de TV. Assista aí Carapicuíba Alerta com o Diego Cruz, com os nossos parceiros aí do Carapicuíba no Icru também. Estão fazendo parceria com a gente, Carapicuíba em Foco. Então, pessoal, tem aí o nosso amigo Alexandre Pimentel com Carapicuibano e outros programas sendo apresentados aí dentro da nossa programação. Aqui é o Ed Francis do programa Instrutrânsito, desejando um abraço a todos, que vocês tenham um ótimo dia e até o nosso próximo programa que vem na quinta-feira. Estamos juntos, é isso aí, forte abraço, fui!